Rádio Bandeirantes. Atenção, emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes do dia 2 de outubro. Em 2 de outubro de 1910, em Milão, na Itália, aconteceu o primeiro acidente da história da aviação envolvendo 2 aviões. Os pilotos morreram. Nesta data, em 1961, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional que instituiu o regime parlamentarista no Brasil, evitando que o vice-presidente João Goulart assumisse a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. Em 2 de outubro de 1985, o ator americano Rock Hudson, a primeira personalidade mundial a assumir a AIDS, morreu aos 59 anos nos Estados Unidos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Respostas para quase tudo. Assuntos com que você nunca se preocupou. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Responda. Você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte. Hoje é 2 de outubro de 2010, o Você é Curioso está começando e hoje tem 2 horas de duração o programa, olha que maravilha! Voltamos ao horário anterior das 10 ao meio-dia. Então nesse clima festivo e cívico, antes da abobrinha do dia, uma música para celebrar essa manhã. Amigo é um passarinho que vem te acordar e vem te avisar que a noite já passou, que amanheceu e uma estrela no jardim brilhou e é o sol. Viu como estamos alegres? Nossa, começando com Harmony Cats. Então para demais, hein? E a música Amigo é, né? Porque só temos amigos do outro lado. Então, para todos os amigos do Você é Curioso, começamos com a abobrinha do dia. Abobrinha do dia. Uma mulher fica com ciúme de atriz e põe fogo no bote e no kart do marido. A história aconteceu numa pequena cidade da Flórida e foi assim. Uma dona de casa e o maridão estavam assistindo um filme com a atriz Jennifer Lopez. E ela ficou com tanto ciúme que no dia seguinte, quando ele foi beber na casa de um vizinho, ela aproveitou e colocou fogo no bote e no kart do marido. Depois saiu levando os 2 cães do casal. Shannon Risca, este é o nome da dona de casa, foi presa e só saiu quando pagou uma fiança de quase R$7 mil. Você é curioso? Então confira as atrações do Você é Curioso de hoje. Acredite, o médico que fez o primeiro transplante de coração no Brasil desmaiou ao assistir a primeira cirurgia. As melhores músicas das trilhas dos videogames em show. Paulistanos fazem passeio noturno a pé pelas ruas do centro. 5 coisas, Curiocinema, Vida Prática, Mofolândia, Site Curioso, tudo isso e muito mais. O Você é Curioso está no ar com o nosso teste do dia. Então, tá ouvindo a música? Sim. Quem está cantando foi assim? Quem? Quem? Quem está cantando? Indica já logo no começo do programa? Hoje... Tá muito fácil. Voltou até 2 horas, você só vai dar no próximo... E hoje eu vou dar uma enrolada, porque quando tinha meia hora a menos, a gente fazia tudo depressa, né? Pra pôr todas as atrações. Agora não. Agora temos tempo. A gente pode ficar... Mas também... Podemos falar bobagens aqui. Onde você vota, por exemplo? Em que bairro? Na Vila Mariana. Vila Mariana. E você?
Eu voto em Pinheiros, na Pedroso de Moraes. Mas isso não tem nada a ver com o teste de hoje. A gente tem Não podemos não. Vamos lá. E está muito fácil. Quem está cantando a música foi assim. Se vocês já sabem, eu quero arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040 ramal 4. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem uma caixinha do Guia dos Curiosos Cards. Explica de novo, Explica de novo essa situação aí. O Guia dos Curiosos já foi vendido em forma de jogo pela Grow, né? Que eram cartinhas com perguntas e respostas. Isso durou pouco e a pedidos eu relanço agora. São perguntas e respostas, uma brincadeira, um joguinho do Guia dos Curiosos Cards nas livrarias. Essa caixinha que tá aqui. Muito bacana, hein? Boa opção para presente do Dia das Crianças, boa né? Ideia, olha só. Crianças curiosas. Então, quem acertar, ou quem está cantando a música foi assim, né? Nós vamos sortear, leva uma caixinha do Guia dos Curiosos Cards. E agora o biólogo Guilherme Domenichelli, autor do livro Girafa tem Torcicolo, conta uma curiosidade do mundo animal. E aí, deu zebra? Como o nome indica, o tubarão-martelo é um gênero de tubarão característico por ter duas projeções na cabeça, uma de cada lado, dando à cabeça um aspecto de um martelo, onde se localizam os olhos e as narinas. A cabeça em forma de martelo também ajuda os tubarões a ter uma maior cobertura das áreas por onde ele nada, utilizando seu olfato, fazendo com que as chances de ele sentir uma partícula de sangue na água seja 10 vezes maior do que em outros tubarões. O tubarão-martelo pode chegar a 6 metros de comprimento e é um predador agressivo. Se alimenta principalmente de peixes, polvos, lulas e arraias, e até de outros tubarões menores. São animais que vivem em grupos e se deslocam em grandes cardumes que pode atingir até 100 animais. O ritual de acasalamento do tubarão é muito curioso e muito violento também. O macho persegue a fêmea, morde até ela ceder e ele conseguir conquistá-la. É um amor meio violento, bem diferente de outros tubarões. A fecundação do tubarão-martelo é interna. Os ovos são incubados dentro do corpo da fêmea ao longo de 12 meses aproximadamente, alimentados através de um órgão similar ao cordão umbilical dos mamíferos. A reprodução ocorre uma vez por ano e eles têm de 20 a 40 filhotes por cria. Silvânia tem uma muito boa aqui, porque agora a gente virou um programa também que descobre bandas de futuro, né? Então a gente fica procurando no Brasil inteiro bandas de futuro. E hoje nós vamos apresentar a banda Cacharel de Belo Horizonte. Você usou Cacharel? Claro, usei. Quem não usou Cacharel? E a banda Cacharel de Belo Horizonte regravou a música Ela é Horrível. Eu não sei se é a Cacharel que é horrível. Ela é Horrível, da banda, olha só, Veludo Cotelê. Agora, isso tudo, hein? Você lembra? Que deu. Olha, vamos ouvir, depois eu faço comentário. Eu sozinho na noite vazia, de repente pinta uma gatinha. Pensei comigo, ela vai ser minha. Ela é incrível. Presa fácil, logo percebi. Sem problemas, a levei dali. Na manhã seguinte eu me arrependi. Ela é horrível, ela era horrível. Bebi demais e não percebi. Ela era horrível, ela era horrível. Depois do amor foi que eu me Tá bom. Primeiro que Cacharel, a gente até tem que explicar, porque tem ouvinte jovem que não sabe nem o que é Cacharel. É aquela gola rolê, né? Rolê também, se você não sabe, é aquela gola alta aqui, que fica grudadinha no pescoço, né? E o veludo cotelê também faz tempo que eu não via falar em veludo cotelê, né? Aquele que tem uns frisinhos assim, né? Quantas lembranças. Lembranças. E daqui a pouco tem mais curiosidades pra você. O Você Curioso dá uma paradinha e volta falando sobre o Dr. Zerbini e o primeiro transplante de coração. Ela era horrível, bebi demais e não percebi. Ela era horrível, depois do amor foi que eu descobri. Sempre que eu me lembro, passo noite sem dormir. E da sua imagem não consigo mais fugir. Ela era horrível. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você Curioso está de volta. Participe do nosso teste do dia.
Então, quem está cantando a música Foi Assim, Marcelo Duarte, sua dica. É o seguinte, é uma cantora que tem um nome só, conhecidíssima, e namorou um rei. Dizem, né, que namorou um rei. Dizem que namorou um rei. Ela, não sei se ela fala que sim ou que não. Dizem que namorou um rei. Mas eram muito amigos. E nasceu no mesmo dia, fazendo aniversário no mesmo dia do Tremendão. Muito fácil. Se você sabe eu quero arriscar um palpite, já pode ligar para o 3743-8040, ramal 4. O fax é o 3131-3637, o e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem uma caixinha do Guia dos Curiosos Cards, uma boa opção aí que eu falei pro Dia das Crianças, e você, papai e mamãe, também vai poder brincar. Então é isso aí, não é nas lojas de brinquedo, é nas livrarias. Você é curioso? No dia 25 de maio de 1968, o Dr. Euríclides de Jesus Zerbini realizou o primeiro transplante de coração no Brasil. Ele pegou o coração de Luiz Ferreira de Barros, morto no atropelamento, e passou este coração para o peito do lavrador João Ferreira da Cunha, mais conhecido como João Boiadeiro. Essa história é contada em detalhes no livro Zerbini, o Médico e o Mito, da doutora Ivone Capuano. Doutora Ivone, que é formada pela tradicional Escola Paulista de Medicina, é também empresária, é presidente da Academia de Medicina de São Paulo. E é sobre o livro Zerbini, o Médico e o Mito, que nós conversamos agora com Ivone Capuano. Bom dia, doutora Ivone. Bom dia. Doutora Ivone, o que levou a senhora a escrever esse livro em homenagem ao doutor Zerbini? A senhora trabalhou com ele, conhecia ele? Qual era a sua ligação com o doutor Zerbini? Eu peguei aquele período todo do primeiro transplante feito pelo professor Zerbini aqui no Brasil. Eu o conheci quando eu trabalhava no Hospital 9 de Julho e ele foi operar algumas vezes, porque os assistentes atendiam também no Hospital 9 de Julho e operavam. Uhum. E quando o caso se tornava um pouco mais melindroso, ele ia auxiliá-los. Então, eu conheci lá. Era uma pessoa fantástica, simples, introspectivo, não ostentava toda aquele mito que ele já trazia por ter feito o primeiro transplante em 1968 aqui no Brasil, que foi um feito. Então, é daí a minha ligação com ele. O Dr. Zerbini, ele estudou junto com o Dr. Christian Barnard, que fez o primeiro transplante de coração na África do Sul. Não, ele não estudou. O Barnard fazia, porque naquela época a meca das cirurgias cardíacas era nos Estados Unidos, em Minneapolis. Então todos faziam estágios em Minneapolis. Ele conheceu o Barnard lá durante um estágio, mas por incrível que pareça, nunca idealizaram que o Barnard seria o primeiro cirurgião de transplante cardíaco. Todos achavam que isso partiria dos Estados Unidos. Então ele não estudou, ele foi apenas, vamos dizer, um colega de estágio do Barnard em algumas ocasiões. O professor Zerbini poderia, dito isso por vários assistentes dele, ter feito o primeiro transplante no mundo. Mas ele sempre foi uma pessoa assim meio tímida, meio recatada para fazer as suas cirurgias. Então ele foi o 17º, porque quando o Barnard fez a cirurgia em dezembro, todos então se aventuraram a fazer também. E o professor Zerbini foi o 17º no mundo e o primeiro aqui no Brasil. E doutor Ivone, no caso desse primeiro transplantado em maio de 68 no Brasil, ele morreu 28 dias depois. Foi. Um lavrador conhecido como João Boiadeiro. João Boiadeiro. Os outros casos, né, desses primeiros transplantes no mundo também tinham essa questão da rejeição, as pessoas viviam um pouco mais só? A mesma coisa.
Até eu vou dizer uma coisa a você, 28 dias foi um feito, porque os transplantados morriam 4, 5, 6 dias depois, né? Sempre houve o problema da rejeição e da infecção. Logo depois, houve um grande congresso nos Estados Unidos, que o Dr. Zerbini foi, e eles chegaram à conclusão que para fazer um transplante, o receptor deveria ter menos de 50 anos. E uma condição essencial, ele deveria ter uma vontade férrea de viver. Uhum. Então aí ele fez o segundo transplante. Num paciente chamado Hugo Orlandi. E este homem tinha uma vontade, ele só queria viver. E o transplante foi feito com grande êxito e ele viveu 1 ano, 1 mês e 13 dias. Mas infelizmente logo depois veio a rejeição e ele morreu. Então o Zerbini resolveu suspender temporariamente até as drogas serem realizadas ou serem inventadas ou serem descobertas. E nesse seu livro, Dr. Ivone, Zerbini, o Médico e o Mito, tem uma história bastante curiosa do Dr. Zerbini, que o pai dele é que insistiu que ele estudasse medicina, né? E ele chegou a desmaiar quando assistiu a primeira operação? O Zerbini, realmente, quando terminou o normal, que naquela época era o normal, ele não sabia o que fazer. E um irmão já era médico. E o pai aconselhou a estudar medicina também. Então ele veio para São Paulo, isso em 1929. Entrou na faculdade em 1930 e teve muitos problemas, porque ele enjoava com o formol, ele chegava quase a desmaiar vendo sangue. Então ele pensou em desistir e seguir uma outra profissão. Mas em consideração ao pai, que era uma pessoa que ele tinha um amor muito especial, ele continuou. E quem o ajudou muito foi um professor italiano contratado pela USP, pela Universidade de São Paulo, para dar aulas de anatomia. E assim, pela beleza das aulas de Alfonso Bovero, ele foi se encantando e concluiu o curso com brilhantismo. São uns fatos interessantes. Tem alguns fatos... Eu queria pegar um outro interessante, que é qual foi o papel do Dr. Zerbini na Revolução Constitucionalista de 32? Os 3 irmãos, eles eram 3 irmãos, né? Todos eles lutaram na Revolução Constitucionalista. E tem no livro algumas cartas que ele mandava para a irmã. Ele teve uma irmã especial, que chamava-se Eunice, e ele escrevia para Eunice dizendo da satisfação dele de estar servindo a pátria. É muito interessante. E quando ele voltou para casa, ele veio sujo, barbudo. Quando a mãe abriu a porta, ela fechou, foi pro marido e disse: você precisa ver um homem barbudo que está aí na entrada, que eu não sei quem é. Uhum. E era o professor Zerbini. E ele lutou muito também por hoje uma questão bastante importante da doação de órgãos. É verdade. Porque, veja bem, quando ele fez o primeiro transplante aqui no Brasil, não existiam as leis do transplante. E ele teve alguns problemas, porque a família do doador, que era um homem que vivia sozinho, era bêbado, ele morreu atropelado. Né? Uhum. E quando levaram para o Hospital das Clínicas, ele já estava praticamente sem nenhum reflexo cerebral. E servia totalmente para fazer
o transplante. Mas depois de feito o transplante, a família desse doador apareceu dizendo que haviam matado a esposa, dizendo que haviam matado o marido porque tinham tirado o coração ainda batendo. E foi um problema sério para o Zerbini. Todos tiveram que se meter na época, até o presidente da República. Mas qual foi o final da história? Não, no final da história ficou provado que estava tudo perfeitamente dentro dos limites. O doador havia falecido, né? Eles fizeram todos os reflexos possíveis para mostrar que ele estava com morte cerebral. Então, a coisa, o próprio advogado da esposa do doador tirou a queixa e terminou tudo muito bem. A partir daí, o Dr. Zerbini começou a trabalhar para que se fizessem as leis próprias dos transplantes que existem até hoje, que foi ele que idealizou, foi o relator, foi o doutor Geraldo Alckmin, e quem sancionou a lei foi o Fernando Henrique Cardoso. Então hoje não tem mais nenhum problema, mas na época constituiu um problema porque não tinha leis para nenhum transplante. Eu queria muito agradecer a entrevista de Ivone Capuano, empresária, médica, né? Ela é presidente da Academia de Medicina de São Paulo, atua também como diretora e conselheira em diversas instituições empresariais e médicas, como Incora, ACD, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e autora do livro que nós falamos aqui, Dr. Zerbini, o Médico e o Mito. Doutor Ivone, muito obrigado pela entrevista. Olha, eu quero agradecer a você a oportunidade e gostaria que as pessoas lessem, porque o fito realmente de se fazer um livro desses é mostrar à população, ao Brasil, que nós temos homens que fizeram a nossa história. E o livro é da Companhia Editora Nacional, e eu agradeço outra vez a doutora Ivone Capuano. Bom final de semana. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E eu queria registrar aqui o recebimento de alguns livros com a palavra o autor, de Francisco Azevedo de Arruda Sampaio e Aloma Fernandes de Carvalho, da editora Sarandi, o livro que traz uma descrição do Programa Nacional do Livro Didático. Também recebi e agradeço um livro muito bacana, Rios e Cidades, Ruptura e Reconciliação, da editora Senac, o livro de autoria de Maria Cecília Barbieri Gorski, e fala de como o desenvolvimento urbano altera de forma significativa o ambiente, com impacto direto sobre a população e habitats naturais. E ainda a Rima Denuncia, de Genival Oliveira Gonçalves, ou simplesmente Gog. Ele que é um rapper e lançou este livro. O lançamento foi no último dia 21. O livro é da editora Global. Agora, o registro de alguns e-mails. Eu recebi durante a semana um e-mail muito simpático do ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes. Ele fala que sempre ouviu a Bandeirantes exclusivamente. É o Olávio Abílio de Matos Araque. Ele é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie em 1984. Adora a programação do Curioso e mandou um e-mail pra lá de legal. Não mereço tanto, viu, Olavo? Muito obrigada. E mandou, inclusive, uma oração feita pela mãe dele, tirada da Bíblia Sagrada, e um acróstico para mim. Um acróstico é aquele poema, né, que começa sempre com uma inicial do nome, né? Cada versinho começa com a inicial do meu nome, no caso aqui que o Olavo fez para mim. Muito obrigada. E vamos registrar alguns e-mails também, chegando agora aqui no rbnoar@band.com.br. O Antônio Carlos da Silva participa do teste do dia, diz que é fã da Jovem Guarda, a mãe dele, e ele acerta aqui o teste. Vamos ver se ele vai ser sorteado, né? E ele conta assim: Silvânia, assim como fizemos com o Marcelo, né? Quando eu, Silvânia, estava de férias, nós não te deixaremos só. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos mandando e-mail aí para lermos aqui. O Edivalmir Antônio Massa conta: primeiro, parabéns para mim. Ontem foi o dia do meu aniversário. Parabéns, Edivalmir. Ele conta que quando foi morar em Campinas,
Ouvia sempre que ela é conhecida como a Princesa do Oeste. Como é curioso, pesquisou o apelido da cidade, descobriu que Campinas está situada na região centro-leste do estado de São Paulo. E suposto não poderia ser Campinas a Princesa do Oeste, sim a Princesa do Centro-Leste. Ele continuou curioso e descobriu que o apelido de Princesa do Oeste é pelo fato de Campinas estar localizada na direção do centro-oeste da cidade de São Paulo. Muito obrigada pela informação. Ana Lúcia Cesso também sempre participando do programa e do teste do dia e manda um abraço para todos nós aqui. Muito obrigada a você também. Flávio Cristianini também mandando um e-mail e conta assim, olha, muito sintomática essa viagem do Marcelo para o Canadá. Acho que tem aí o seu dedinho. Não tem não. Ele foi visitar uns amigos lá, viu, Flávio? O Flávio brinca, depois da degustação curiosa da semana passada, você deve tê-lo enviado para uma fria. Olha, a semana passada foi dureza, viu, Flávio? Você tem razão. Aquele doce chinês com ovo no meio. Fiquei lembrando do doce o dia inteiro, viu? A Elda Durães também está participando e pergunta se o Marcelo está de férias. Não, ele tirou uns dias, né? Porque ele vinha emendando a viagem para a África do Sul, onde ele foi acompanhar a Copa do Mundo, aí programas seguidos aqui sozinho, né? Que eu tirei alguns dias de férias. Então agora ele aproveitou para descansar durante esta semana e o próximo sábado também. Aí no terceiro sábado ele já volta, faremos o programa ao vivo, mas eu continuo aqui. A Sueli Aparecida Vilela acompanha o programa pela internet. Muito obrigada pela audiência. A diva Ramona Mendes Cândia e Silva adora as músicas da Jovem Guarda, apesar de não ser da época, ela é jovem, né? E dá uma dica pro teste do dia. Essa cantora era a Ternurinha. Isso mesmo, diva, tá certo. Tá participando também. O Claudinei Quaresma de Queiroz, participando do teste do dia e pede para que mandemos um beijo apaixonado dele para a esposa, a mulher mais maravilhosa do mundo, a Patrícia Gonçalves Brandão. Olha, Patrícia, um beijão do marido Claudinei. Isso que é apaixonado, hein? Então, com essa mensagem apaixonada do Claudinei, nós vamos para um breve intervalo. Você é curioso, volta daqui a pouquinho com Caçadores da Música Perdida. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta, está procurando uma música? Antônio Mir encontra pra você. Está na hora dos... Atenção, senhores pais, vem aí mais um campeão de audiência. Os Caçadores da Música Perdida. Me importas tú, y solamente tú, me importas tú, y nadie más que tú. Ojos negros del Caribe. Será que foi culpa da bossa nova? Antônio Mir para Os Caçadores da Música Perdida. Parece que foi ontem, né? Pois é, mas estamos comemorando hoje um ano. Em 2 de outubro de 2009, a cidade do Rio de Janeiro derrotou Madrid, na Espanha, Tóquio, no Japão e Chicago, nos Estados Unidos, e foi escolhida como sede das Olimpíadas de 2016. A cerimônia foi em Copenhague, na Dinamarca, e nós vamos relembrar agora a música do Pan-Americano do Rio de Janeiro de 2007, Viva Essa Energia! No dia em que o céu beijou o mar, fazendo a cama pro sol deitar, a noite veio cobrindo devagar com seu manto de luar. Ali foi gerado um novo dia, trazendo pra terra energia, dando vida nova ao novo mundo, ao som do mar e à luz do céu profundo. Viva essa energia, viva essa energia, todo mundo junto pra jogar. Viva essa energia, todo mundo junto. Então, já faz um ano que a coisa começou, né? Nossa, mas passa muito rápido, não? É, por isso mesmo tem que começar. Também as por isso Olimpíadas. mesmo que a gente tem que começar a pensar nas coisas, né? E não é só. Eu acho que uma Olimpíada assim, você não tem que pensar só nos estádios, né?
nos ginásios, nos campos, mas nos atletas também, né? Principalmente, não adianta né? organizar uma Olimpíada e dar vexame, aproveitar essa oportunidade para investir mais no esporte. Exatamente. A gente tem que crescer como nação olímpica, nação esportiva. Mais uma data, em 2 de outubro de 1950, o desenho do cãozinho Snoopy foi ao ar pela primeira vez. Agora ele e seu amigo Charlie Brown fazem sucesso num musical da Broadway, é o mais comentado do momento. O nome do espetáculo é You Are a Good Man, Charlie Brown. Você é um cara legal, Charlie Brown. Então ouça o trecho de uma das canções desse musical da Broadway. Na internet você acha uns vídeos com trechos, deve ser muito, muito espetacular. Aliás, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas acho que se um dia... Você vai morar na Broadway. Não sei nem o que eu ia querer ver primeiro, né? Eu sei que agora, é lógico, a Broadway é a Broadway, mas a gente tem uma felicidade de morar em São Paulo, porque os grandes musicais estão vindo pra cá, né? É, e a gente falou na semana uma passada ótima do qualidade. Romaria. E nós vamos assistir, se Deus quiser, né? Na primeira fila. Na primeira fila, eu e Marcelo Duarte estaremos lá. Torcendo por ela. Nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, passeando a pé pelo centro de São Paulo. É a reportagem especial, nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Você é curioso, está de volta, mas aqui alguns registros. O recebimento do Eu Livro, do autor é o André Leme, da editora Scortec. O André Leme é artista e profissional arquiteto, pratica dança contemporânea e artes plásticas, é um poeta apaixonado e com este Eu Livro, retrato que todo livro gostaria de dizer ao ser escrito. Ele inaugura mais uma vertente da sua jornada interdisciplinar, fazendo com que literalmente as palavras pulem, dancem, revolucionem, diz aqui a capa do Eu Livro. Também recebemos do Luiz Miranda uma carta acompanhada de um livro. Como ouvinte do Você é Curioso, não posso deixar de ser atraído pelas coisas que acho curiosas. Ouvindo a rádio aqui na Espanha, falavam de um livro que recopilava epitáfios engraçados. Comprei e achei bastante curioso para mandar para vocês. Talvez possam preparar um programa para o Dia dos Finados. Não sei, não conheço como é a gente lá. Aqui é o único dia que a gente vai no cemitério. Talvez aí a prática seja outra. E então ele manda aqui um livro. É o Nieves com Costrina. Vamos tentar ler, viu, Luiz Miranda? Mas obrigada da mesma forma pela lembrança, pelo trabalho, né? Reconsideração conosco do Você é Curioso, nos enviando este livro. Nós vamos fazer... Não, agora vamos ler uns e-mails. O Érico Marcondes, a respeito da entrevista com a Ivone Capuano. Ele ali conta que o Dr. Zerbini é de Guaratinguetá, terra de Frei Galvão. Mais outro e-mail, Jorge Luiz Silva. Ele é de Campinas. Aqui está chovendo muito, mas está quente devido ao calor do programa. Obrigada, Jorge. Obrigada pela audiência. Um abração a você. Heloísa Boldrin. Ela é de Ilhabela. Adoro ouvir e participar quando posso. Não ouvi qual a degustação de hoje. Heloísa, hoje não vai ter. O Marcelo me deu um sossego depois daquele doce horroroso da semana passada, viu? Mas na semana que vem tem. O Mauro Sampaio, do bairro do Ipiranga, também acompanhando a programação e participando do teste do dia. Obrigada pela audiência. O mesmo para a Roseli Repiso, elogiando a entrevista com a Ivone Capuano. Realmente muito bacana. O Renato Borba participa do teste do dia, ele é de Atibaia. Renato, não é essa a resposta não, você errou, viu? Tenta de novo. Ele mora num sítio em Atibaia, ouve pelo netbook ou pelo radinho AM. Então participa de novo que não é essa a resposta do teste, tá bom? O Fernando Oliveira,
Silvânia, nas férias do Marcelo, você continuará acompanhada dos ouvintes fiéis do programa. Obrigada. Aproveite e avise a comunidade portuguesa que a Lusa ganhou por 6-1 do Paraná ontem. É isso mesmo, nós demos o placar no Pulo do Gato de hoje. Obrigada, Fernando. E mais um e-mail, o Milton Borges, ele mandou um outro e-mail aqui pedindo fazendo um comentário. Nós já te respondemos, viu, Milton? Se você não recebeu o meu e-mail, manda um e-mail para mim, salves@band.com.br, tá legal? Vou verificar o que aconteceu. Paulistanos saem às ruas do centro à noite para andar a pé. É um passeio que tem juntado cada vez mais gente. Ouça a reportagem de Fernanda Albino. Se sairmos perguntando por aí, muito paulistano não conhece o centro da cidade e as histórias que habitam por ali. Os nomes das ruas, os monumentos e os edifícios, tudo tem um significado especial para São Paulo. Diante disso, você já pensou em explorar a região? Que tal então percorrer por ali durante a noite? O amor à cidade de São Paulo e a vontade de manter o local vivo fez com que um apaixonado pelo centro montasse um passeio a pé e em um horário inesperado. Carlos Beltel explica como surgiu a iniciativa. A comunidade, uma parte do centro aqui, a gente se encontra semanalmente para discutir os problemas nossos aqui e como resolver da melhor forma possível para a gente viver num espaço agradável para todos. E aí, uma senhorinha até conhecida, ela faleceu, que era esposa do Walter Hugo Cury, um grande cineasta brasileiro, falou: Carlinho, mas lá em Madrid, não sei o quê, vamos caminhar à noite, vamos... Falei: puxa, mas é um trabalhão caminhar à noite, não, a gente vai entre amigos. Então a gente começou há uns 6 anos atrás só entre conhecidos fazendo. E aí as pessoas começaram a vir, se tornou hoje um ícone na cidade, né? A caminhada noturna pelo centro hoje é um ícone. A gente continua fazendo isso até hoje. Com início às 8 da noite, o ponto de encontro é todas as quintas-feiras, em frente ao Teatro Municipal. O roteiro é diferente a cada semana, com a intenção de mostrar as diversidades da região. Além de um guia turístico, o grupo, que em geral é de 50 pessoas, conta com um profissional que acrescenta informações sobre o trajeto escolhido. Carlos Beltel diz que a cada edição as pessoas aprendem uma coisa nova. A cidade tem várias possibilidades, né? Por exemplo, nós fizemos uma temática que era a Guerra do Paraguai. O que tem a Guerra de Paraguai que ver com a cidade, o centro de São Paulo? Veio um jornalista que está fazendo um livro sobre a Guerra do Paraguai. Então, essas ruas todas, Rua Aurora, Vitória, Triunfo, todas essas ruas foram em função da Guerra do Paraguai em 1860, mais ou menos, que foram dados esses nomes de rua. Nós podemos, por exemplo, o que tem muito ligado com a Guerra do Paraguai? A estátua do Duque de Caxias. É uma estátua fantástica, maravilhosa, que está aqui na Praça Princesa Isabel, na Avenida Rio Branco com a Duque de Caxias. E uma coisa que a gente aprendeu, que se o soldado que é feita a estátua, ele está em cima do cavalo, olha só, cada coisa assim que a gente aprende, se ele morreu em batalha, o cavalo fica de pé, com as 2 patas dianteiras para cima. Se ele não morreu em batalha, fica com 3 patas no chão e apenas uma levantada. A caminhada acontece todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, e parte do Teatro Municipal, no centro da cidade. Não é necessário fazer inscrições e a participação é gratuita. A Maria Marlene Mazia da Silva, de São Paulo, também mandando um e-mail aqui para o programa. Gosto muito do Você é Curioso e há muito tempo tenho vontade de falar. Mofolândia é o meu quadro preferido, já que sou pré-histórica, diz ela, e coloca risos. Amo vocês, e ela participa do teste do dia. Obrigada, Maria Marlene. Então não saia daí, hein? Nós vamos para um breve intervalo e o Mofolândia vem daqui a pouquinho. Também teremos ainda os 5 coisas, os especialistas e muito mais. Voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O
Você é Curioso está de volta, ainda dá tempo de participar do nosso teste do dia, tem bastante tempo ainda. Quem está cantando a música Foi Assim? Bom, Marcelo já falou que Então, ela assim, namorou um rei, ou dizem que namorou. Ele nasceu no mesmo dia do Tremendão. O Erasmo Carlos. E ela fez parte de uma época da música, né, que tem o nome de uma moça que resolve trabalhar para PM muito novinha. Nossa, agora você viajou. Vamos fazer o quê? Tá bom, vai. Ainda bem que o pessoal já sabe, né? Ligue para o número 73... Tô piorando a coisa? Tá. Ligue para o número 3743... Gente, esquece isso que eu falei. Telefone 3743-8040, ramal 4, fax 3131-3637, e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem uma caixinha do Guia dos Curiosos Cards. E chegou a vez de Antônio Carlos Cabreira e o quadro Mofolândia. O Cabreira é autor dos livros Mofolândia, volume 1 e Almanaque da Música Brega. Mofolândia. Nos anos 80, os efeitos especiais não eram lá grande coisa se comparados aos recursos de computação gráfica atuais. Mas uma série chamava a atenção na época pela criatividade com que utilizava os efeitos especiais. Essa série chamava-se Manimal. Na série Manimal, o milionário Jonathan Chase era capaz de transformar-se em qualquer animal que quisesse. E o momento mais esperado pelos telespectadores era a transformação de Chase em algum animal, geralmente um felino ou uma ave. Para realizar esses efeitos especiais, a equipe responsável pelo trabalho usou diversos moldes de gesso do rosto do ator. Detalhes foram incluídos frame a frame até completar o efeito. O resultado final ficou bem convincente na época. Fique agora com o tema de abertura da série Manimal. Antônio Carlos Cabreira, do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br, para o Você é Curioso? É hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre... Você já foi ver Karate Kid? Não, você sabe que eu não tive vontade? Não, eu não gostei muito nem do primeiro. Tá. Você foi ver? Não, esse novo não. Eu sou do tempo do... Como ele chamava? Ralph Macchio, né? Ralph Macchio. Pet Morita. Agora mas esse não foi não. Mas tô curioso por causa do... Eu gosto do Jack Chan e tô curioso. Diz que o menino, o filho do Will Smith, tá cada vez melhor, né? Ele é muito parecido fisicamente com o pai também, né? Mas falou que ganhou agora ganhou uns músculos. Mas ele é muito jovenzinho, né? Então tô curioso, mas acho que eu vou esperar sair em DVD. Então vamos. Vou esperar sair em DVD. Então, aproveitando o sucesso do filme Karate Kid, essa nova versão, vamos contar 5 curiosidades, 5 coisas sobre o Karatê. Karatê significa caminho das mãos vazias. A primeira demonstração aconteceu em Kyoto, no Japão, em 1916, feita pelo mestre Jishin Funakoshi. O esporte de origem indiana baseia-se no kata, sequência de movimentos individuais, e no kumite, combate livre. A energia aplicada é descarregada por meio do kiai, grito que dá vida. No Brasil, o karatê ganhou destaque a partir de 1972, quando o paulista Luiz Watanabe sagrou-se campeão mundial em Paris.
A luta é disputada num quadrado de 8 por 8 metros. Há um juiz principal que fica dentro da área. Os outros 2 ficam sentados, um segurando uma bandeira vermelha e o outro uma bandeira branca. Assim, eles sinalizam pontos ganhos, infrações e competidores fora da área. Os chamados golpes fatais caracterizam o ippon, que corresponde ao nocaute do boxe. Entre eles destacam-se o chute frontal, aplicado na linha da cintura, e o golpe de mão fechada ou aberta no rosto. Agora é hora de perguntar para quem entende mesmo do assunto. Os especialistas. Todo mês nós escolhemos um tema e um especialista, e ele responde a questões enviadas por você, ouvinte. Em outubro, o tema que escolhemos, e a gente escolhe sempre o tema pela quantidade de dúvidas que chegam. A gente percebe, opa, esse tema atrai a atenção do ouvinte. Então, em outubro, o tema que escolhemos foi expressões da língua portuguesa. E o nosso especialista do mês é conhecido aqui no Você é Curioso, já falamos com ele, é o Gabriel Perisset, mestre em literatura brasileira pela USP e doutor em filosofia da educação pela USP também, professor e pesquisador do programa de mestrado, doutorado da Universidade 9 de Julho de São Paulo, a Uninove, e autor do livro Palavras e Origens. Vá pro quinto dos infernos. Calma, não tô xingando ninguém, hein? Isso foi a pergunta que o Jacó de Souza, de Mogi das Cruzes, São Paulo, enviou. Ele quer saber de onde vem essa expressão, vá para o quinto dos infernos. E o Gabriel Perisset responde agora pra gente. A expressão vá para o quinto dos infernos tem uma história longa. Na verdade, tudo começou lá no século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, e Portugal cobrava das cidades que produziam ouro no Brasil um imposto de 20%, ou seja, de 1/5 do ouro extraído. Como sempre, onde há muita exigência de impostos, há o perigo da sonegação. E havia sonegação, de modo que Portugal resolveu vir diretamente ao Brasil e mandava navios para colher esses quintos, né, essas quintas partes do ouro extraído. As naus que vinham para cá eram chamadas naus dos quintos, popularmente. Então, surgiu essa expressão. Toda vez que alguém queria mandar alguém para muito longe, para os infernos, ou para muito longe, acabava se referindo a esses quintos, porque associava a um lugar muito distante, que era o próprio Brasil. Então, as naus dos quintos dos infernos, vá para bem longe daqui. Essa é a origem da expressão. E em novembro, o tema que abordaremos é cinema. Opa! Ficou feliz, opa! Né? Você já pode começar a enviar suas perguntas para soukurioso@band.com.br. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com o Você é Curioso. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta, ligou o rádio agora, então olha, dá tempo de participar ainda do nosso teste do dia. Nesse bloco você indica, vai, Marcelo. Sim. Quem está cantando a música Foi Assim? Não é a Fafá de Belém, que ela tem uma assim, né? A Fafá de Belém, foi assim como um vento do sol no mar. Não é? Mas não é essa. Você tá igualzinho assim. A Fafá de Belém. Logo você imita bem. Nossa. Muito obrigado. Se você sabe, eu quero arriscar um palpite, ligue para 3743-8040 ramal 4, fax 3131-3637, e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem uma caixinha do Guia dos Curiosos Cards. Você é curioso? Eu sou eu igual.
Essa música que você está ouvindo é a trilha de um jogo de videogame. É sério, é a trilha de um jogo de videogame, né? Tudo orquestrado, tudo lindo, tudo maravilhoso. E o mercado de games tem investido em músicas e já pipocam pelo mundo espetáculos em que essas trilhas são a principal atração. O mais conhecido deles é o Videogames Live, que estará em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 8. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o jornalista Cláudio Prandoni, editor do UOL Games. Bom dia, Cláudio! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom. O que é exatamente a Videogame Live? Olha, o Videogames Live, ele é uma espécie de show com uma orquestra junto. É uma orquestra mesmo que ela executa várias músicas famosas de jogos de videogame, várias séries, são dezenas. E ela foi criada em 2005 por um cara chamado Tommy Tallarico. Ele é compositor de músicas de videogame, né, chamada Game Music, praticamente já virou um gênero. E olha só, ele é primo do Steve Tyler, do Aerosmith. Uhum. Então, em 2005, ele criou esse show, né, com esse conceito. E, assim, não é só uma apresentação musical, porque enquanto a orquestra tá tocando, tem um telão que fica passando cenas do jogo em questão, né? E é até bacana porque eles têm alguns segmentos chamados segmentos interativos. Então, por exemplo, em certo momento do show, eles colocam para rodar na tela Space Invaders. Alguém do público vai jogar, né, esse jogo aí tão clássico. Que é aquele que a gente fica pegando os monstrinhos lá, né? Isso, os alienígenas. Com tiros. E o bacana é que enquanto a pessoa tá lá jogando, a orquestra faz os sons do jogo ao vivo. É muito divertido, é muito interessante. O Tallarico fez que sucessos, assim, das trilhas, assim, que vale a pena a gente ouvir? Olha, um dos principais trabalhos dele é na série Earthworm Jim, que é um jogo de aventura do Super Nintendo, do Mega Drive, que até recentemente teve aí um remake em alta definição, em HD. Mas ele também fez trilhas para outros jogos menos conhecidos de RPG aqui no Ocidente. Inclusive, ele chegou a trabalhar um pouco no primeiro Metroid Prime, que é um jogo da Nintendo, né, pro GameCube, um jogo que fez bastante sucesso. As músicas dele acabaram não entrando na versão final, mas ele que começou as composições desse jogo. No final, ele acabou ficando mais conhecido mesmo por ter criado a VGL, o Videogames Live, que desde 2005 faz aí dezenas de shows pelo mundo. E o Brasil entrou no roteiro logo? Sim, o Brasil entrou no roteiro foi em 2007, e desde então, todo ano, eles passam por aqui. Essa vai ser a 5ª passagem do Videogames Live no Brasil, né? Esse ano eles vão ter shows em São Paulo, dia 8 de outubro, e no Rio de Janeiro, no dia 10 de outubro. Agora, a orquestra viaja junto com o maestro? Como é que funciona? É muita gente. É uma pergunta muito boa, porque realmente é muita gente, né? O que ele faz, o que o Tommy Tallarico faz é que em cada lugar ele recruta músicos locais. Então, por exemplo, aqui no Brasil é uma orquestra brasileira quem atua, quem toca as músicas. Então ele chega um pouco antes, ensaia, né, com a orquestra as músicas do espetáculo, então são os próprios brasileiros que tocam. E outra coisa bem legal do Videogames Live é que nessa orquestra, antes do show tem sempre uma banda que abre, e ele também busca recrutar talentos locais. Então aqui no Brasil sempre são bandas de game music que se apresentam. Uhum. Vamos ouvir aqui, Cláudio, tem um chinês que ficou muito conhecido por tocar o tema do Super Mario com os olhos vendados. Vamos ouvir um trechinho disso aqui. Daí é o Martin Leung. Ele, como nem você falou, ele ficou famoso na internet por tocar músicas do Super Mario com os olhos vendados e virou uma das principais atrações, né, do Videogames Live. E o bacana também é que ultimamente o Tommy Tallarico ele tem convidado outros compositores de game music famosos para participar do show, inclusive aqui no Brasil. Ano passado veio o Norihiko Ibino, que é um saxofonista japonês que é muito famoso por ter feito as músicas do Metal Gear Solid 3, além de outras dessa famosa série de espionagem. Então vamos ouvir um trechinho dessa também, vamos ouvir.
ano agora, Marcelo, quem o Tomi Talarico convidou é o Akira Yamaoka, que é um outro japonês, que é muito famoso por ter feito as trilhas da série de horror Silent Hill. Também, claro, tá no show. Vamos ver um trechinho. Opa, mais uma. E é só japonês que trabalha nesse mercado, Cláudio? Não é só japonês. Muitos são porque foi onde tudo nasceu, onde o videogame se consolidou primeiro, mas ultimamente o mercado ocidental vem crescendo muito e isso também está representado no VGL. Neste ano, além do Akira Yamaoka, vai vir aí o Gerard Marino. Ele ficou famoso, né, por ter feito todas as músicas da série God of War, essa série meio violenta, mas de muito sucesso, que todo mundo aí que tem um PlayStation adora. Vamos ver um trechinho também, porque é uma das que funciona melhor com orquestra, fica muito emocionante. E Cláudio, pra terminar, você deve ter a sua favorita, né? Você que fica jogando videogame em vez de trabalhar o dia inteiro, né? Pois é, mas ficou boa, né? Quanto garoto inveja você, né? Falou assim, não, ele tá trabalhando e tá você lá no Wii, no PlayStation. Qual é a sua favorita? Aquela que, quando você vai no VGL, que te arrepia? Olha, tem muitos clássicos, né, marcantes, como Super Mario, Sonic, a série Halo, mas pessoalmente o que eu mais gosto é o trecho do Kingdom Hearts, que é um jogo da Square Enix, né, uma produtora japonesa, que mistura personagens da Disney com heróis da série Final Fantasy. E quando a orquestra toca, é sempre um dos que eu fico mais impressionado de como fica bonita. Então vamos te arrepiar aqui no final da entrevista, vamos ouvir um pouquinho do Kingdom Hearts. I've been having these weird thoughts lately. Muito bem, queria muito agradecer mais uma vez a presença do Cláudio Prandoni, que faz o site Wall Games. Ele parou um pouquinho de jogar, né, só para nos atender aqui, falando... Ele me atrasou aqui no trabalho, né? Tá trabalhando muito, ele tá cansado, e falou com a gente aqui do Videogames Live. Muito obrigado de novo, Cláudio, bom final de semana. Você também, Marcelo, um abraço. Abraço, tchau. E de videogames nós vamos para Flintstones. Por quê? Porque os Flintstones fizeram aniversário nesta semana. No dia 30 de setembro foi ao ar em 1960, há 50 anos, o primeiro episódio dos Flintstones. Os Flintstones, que foi uma série de televisão animada, né, produzida pela Hanna-Barbera, de 1960 a 66. Foi a primeira e mais duradoura série animada de comédia de todos os tempos, a primeira animação a exibir uma história contínua num episódio de meia hora, ao contrário dos desenhos animados até então, bem mais curtos. Também a primeira série de animação exibida em horário nobre, e tornou os criadores da empresa Hanna-Barbera Productions um dos maiores estúdios de Hollywood. Aqui no Brasil, pessoas importantes fizeram as vozes do personagem, né, como o Older Casarré, que foi o Sr. Pedregulho, o Fred Flintstone durante muitos anos foi o Marcos Matias e depois o Alceu Silveira. A Helena Samara foi a Vilma, né, ela que foi entrevistada já aqui no programa Você é Curioso, já falecida. O Bambam, os efeitos vocais, né, do Bambam, porque o Bambam não falava, né, também foram feitos pelo Older Casarré, depois pela Maria
Inês. Muita coisa bacana sobre os Flintstones que foi assistido, estima-se, né? Porque não dá pra saber isso. 300 milhões de espectadores em 80 países, sendo dublado em 22 idiomas. Flintstones, 50 anos completados no dia 30 de setembro, é ainda um dos meus desenhos favoritos, ao lado de Pernalonga, Pica-Pau, todos esses desenhos antigos. Hoje eu curto muito os Pinguins de Madagascar. Acho o máximo os Pinguins de Madagascar, também O Segredo dos Animais. Bom, falando em animais, olha essa notícia. Acessório permite que cães publiquem mensagens no Twitter. É isso mesmo. A empresa Mattel lançou no mercado norte-americano um acessório que permite que os cães tweetem suas atividades automaticamente. O Pup Tweet é uma coleira eletrônica que com um sensor de som e de movimentos que monitora as atividades do animal. Toda vez que o cachorro late ou anda pela casa, o acessório envia um sinal para um receptor no comando que publica uma mensagem em sua própria conta no serviço de microblog. A dona do aparelho afirma que, desse modo, os donos poderão saber o que seus animais de estimação fazem quando estão sozinhos. O aparelho está à venda nos Estados Unidos, custa cerca de $30. O dono do cão pode configurar quais serão as mensagens publicadas quando o animal estiver comendo, dormindo ou latindo, por exemplo. Gente que não tem o que fazer, né? Tem outra explicação. Bom, vamos ler alguns e-mails. O Renato Borba participando do teste do ouvinte. Você errou, Renato. Não é a Vanusa que está cantando, não é. Tente de novo. Já tem gente falando que foi a Martinha. Também não foi a Martinha. Martinha também falaram que namorou o Roberto Carlos, né? Além da nossa resposta do teste de hoje. Não sei. Bom, o Cláudio Freire, de Mauá, acompanhando o programa também, participando do teste. Muito obrigada, Cláudio. O Clóvis Guidotti mandando e-mail também. E ele sugere que fossem sorteados 2 ouvintes. O pessoal do interior, como eu, nunca ganha. Ele é de Conchal. Não é verdade não, Clóvis. A gente sorteia também. Nós colocamos tudo no mesmo pacote e é sorteio mesmo. É questão de sorte, né? Mas a gente encaminha também para o interior. Todos os prêmios, aliás, são enviados pelo correio. Se você acompanha sempre, você verifica que muitos dos ouvintes não são daqui de São Paulo. O Júlio César Roverse, aqui de São Paulo, participando do programa, e ele fala assim: ainda bem que terminou o horário político, né? Graças a Deus, que custa 30, não tem de gratuito, não tem nada, custa 30 valiosos minutos do Você é Curioso. Ele tem uma dúvida. O quinto sinal, marca da Rádio Bandeirantes, chama-se quinto sinal em razão de, no intervalo de 1 hora, ele aparecer 5 vezes? Ou é em razão de a cada aparecimento o sinal sonoro ser acionado 5 vezes? Nenhuma coisa nem outra, Júlio. Ele marca o quarto de hora. Então, começa curioso, 10 horas. 10 horas toca o quinto sinal. 5 segundos para marcar 10 horas, ele começa a apitar. Depois 10h15, 10h30, 10h45, 11 horas e assim por diante. Tá bom, Júlio? Espero que você tenha entendido. Obrigada pela participação. O Mário comenta da música, da banda aqui que o Marcelo escolheu. Essa banda tem um futuro horrível. A música é um plágio da música Yellow River. Nossa, que trocadilho horrível, diz ele. Obrigada, viu, Mário? Mais e-mails, vamos ver. Roseli Guedes de Oliveira. Olá, pessoal, Marcelo viajou profundamente no nome da Jovem Guarda. Essa dica foi de matar, viu, Roseli? Parece que vocês são especializados em encontrar bandas guarda-roupa dos anos 70. E a Roseli também participa do teste do dia. O Fábio Banlai de Santo André também participando. Ah, Silvânia, tive uma ideia para você se vingar do Marcelo quando ele voltar. Passa lá na Liberdade e compra um negócio chamado Natô. É uma soja fermentada vendida em qualquer lojinha de produtos alimentícios e é uma delícia. Ele coloca a delícia entre aspas, deve ser horroroso, né, Fábio? Uma hora que eu passar lá, vou trazer. Se é que o Marcelo já não comprou, porque ele não sai de lá, viu? Ele passeia muito por lá. Andréa Alpendre, acompanhando de São Bento do Sul, Santa Catarina, e ouvindo pela internet. Obrigada pela audiência, pela participação também. A Cecília Aires também sempre participando, falando aqui do Dia do Idoso, que foi comemorado ontem. É uma das datas, viu, Cecília? Realmente você tem razão, tem várias datas. Depois eu vou até verificar isso. O Jair Mário Guidini. Olá, dupla de 1. Haha, o nome da cantora é? Aí ele participa aqui do teste. Acertei? Acertou, viu, Jair? Tá concorrendo.
Aí ele faz uma pergunta que sobre o hino brasileiro. Jair, nós vamos pesquisar, vamos colocar no Pergunta do Ouvinte. Falando em Pergunta do Ouvinte, algumas perguntas sobraram, né, do mês passado, que foram encaminhadas para o programa sobre aves, né? O Johan Dalgas Frisch, que é ornitólogo, foi especialista do mês de setembro. Então vamos ouvir uma das perguntas aqui, que também foi enviada para o especialista, ficou de fora do especialista, só tinha uns 4 finais de semana, então ficou para agora. Existe algum pássaro que é mudo ou todos cantam? Amo o programa de vocês, quem mandou o e-mail foi a Giovana Pereira Cruz, não escreveu de onde é, mas a Giovana Pereira Cruz quer saber se algum pássaro é mudo. Então o Johan Dalgas Frisch responde. A maioria todos cantam. Normalmente os pássaros têm um canto. O irapuru que eu consegui gravar no Acre tem 7 cantos diferentes. Pois é uma raridade. Mas tem, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul existe o chamado marrecão. É o marrecão, o pato da Patagônia, que não é da Patagônia, é do norte da Argentina, que vai até o Rio Grande do Sul. O macho é preto e a fêmea é marrom. A fêmea, ela tem voz, mas o macho é mudo. É o único caso que eu tenho conhecimento de uma ave muda. É isso aí. Bom, vamos ler mais alguns e-mails. Vamos ver. Maria Lúcia Brito. Você já pensaram em fazer programas diários? Não de 2 horas, quem sabe de meia hora ou 15 minutos? É uma sugestão. Obrigada aí pela audiência, sinal que você gosta do programa, né? Muito obrigada. O Eduardo Bocchini, a controvérsia sobre o significado do Quinto dos Infernos, né? Que foi a pergunta do especialista desta semana. Segundo o Eduardo, há uma corrente que o atribui ao inferno de Dante. O quinto círculo do inferno seria a ira. Portanto, mandar alguém para o quinto dos infernos significa demonstrar a ira por tal pessoa. Obrigada, Eduardo. Obrigada. A gente vai aprendendo aí outras versões, né? A Vera Silva Rodrigues, ouvinte 24 horas no ar, conta ela no seu e-mail. Feliz com a minha volta. Obrigada, viu, Vera? E ela pergunta se eu trouxe novidades. Eu não trouxe muitas não, viu, Vera? Aproveitei para dormir um pouquinho mais, para ir ao cinema, assistir, né? Lógico, né? Todo mundo sabe que eu adoro cinema. Assisti o Aprendiz de Feiticeiro com o Nicolas Cage, assisti o filme do Chico Xavier, a animação Meu Malvado Favorito, que eu adorei, não tinha tido oportunidade ainda de assistir, é muito legalzinho e eu recomendo. Acho que ainda está em cartaz em alguma sala ou outra. Bom, falando em cinema, daqui a pouquinho nós vamos falar, aliás, bastante sobre o cinema. Tem algumas notas já chegando nas agências de hoje. O Anthony Hopkins vai fazer parte de 360, um filme que será dirigido pelo Fernando Meirelles. A informação é do site especializado Collider. Não foi divulgado ainda o papel que será interpretado pelo ator, mas ele estará ao lado de Rachel Weisz, e que também trabalhou com o Fernando Meirelles no Jardineiro Fiel, e possivelmente de Frances McDormand e do rapper Eminem, que também, segundo o site, estão em negociação com os produtores do filme. Que legal, hein? Anthony Hopkins, grande ator. E outra notícia que também chega sobre cinema, a Meryl Streep assinou um contrato para interpretar a Margaret Thatcher no cinema. Olha só, a informação digital da revista Entertainment Weekly. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher será interpretada então pela Meryl Streep. O Você é Curioso vai para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso. Hora, Silvânia, de respondermos a uma pergunta do ouvinte. O ouvinte Ailton Tomás Nunes gostaria de saber qual é a maior avenida do mundo. Quem responde é o Tiago José Berg, autor do livro Hinos do Mundo Inteiro. Com relação ao tamanho, uma das mais largas do mundo é a Avenida 9 de Julho em Buenos Aires, com 140 metros de largura. Embora o título de via pública mais larga do mundo seja do eixo monumental de Brasília, que vai da Praça Municipal à Praça dos Três Poderes, tendo 6 pistas e 250 metros de largura. Destacam-se ainda no nosso país a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, com 58 quilômetros de extensão, que corta 27 bairros dessa capital. Em São Paulo, a Avenida Sapopemba possui 45 quilômetros de extensão.
que se inicia no acesso às avenidas Salim Pará Maluf, no distrito de Água Rasa, e termina próximo ao centro de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Já a Yonge Street, no Canadá, é considerada por muitos como a rua mais longa do mundo, com seus 896 quilômetros de comprimento, embora alguns argumentem que a rua possa ter quebras ao longo do seu trecho, o que diminua a quilometragem. Localizada em torno do Lago Ontário, é uma das vias públicas mais movimentadas da cidade de Toronto, com congestionamentos ocorrendo inclusive no fim de semana. E agora é a hora do inesperado, do imponderável, do inusitado, do inacreditável. Acredite se quiser. Um jornalista correspondente da Casa Branca nos Estados Unidos narrou no Twitter que estava tendo um ataque cardíaco e foi postando inclusive os cuidados médicos que recebeu. Tommy Christopher foi tweetando: "Os paramédicos acham que eu vou viver. Estou velho e isso é deprimente", escreveu por 1 hora. "Não é como nos filmes, ainda dói, mesmo depois da morfina. E finalmente, ok, dando um tempo agora." E aí ele deu uma parada para repouso. Caramba! Sabe o que vem agora? Você vai ouvir a mesma música em 2 versões diferentes. Lado A e lado B. Ela está em todas. Lady Gaga é a Madonna do século XXI. Já dizem alguns. E ela vem com Bad Romance no nosso lado B. Não, ainda tem um... Want your bad romance. Antes do intervalo, já que a gente tá falando da Lady Gaga, você viu aquele biquíni que ela usou com carne bovina? Eu vi uma manchetinha assim na internet, tinha uma foto muito pequena, eu fiquei de ela posou para uma revista japonesa. Depois eu não esqueci. Ela foi capa da revista Vogue com essa roupa e depois ela foi na entrega do prêmio da MTV americana com ela também. Foi muito criticada, né? Agora, sabe que ela reclamou, né, pra figurinista dela? Lá vem. Que a roupa tava mal passada. Ai, que infeliz. Você é curioso, não volta. Não tem nada a ver, né? Você é curioso, volta já. Te peguei, hein? Não, Marcelo, antes do comercial, vamos a um... Olha, no Curious Cinema de hoje, nós vamos falar sobre uma pesquisa do site da revista Empire, que pediu ajuda aos eleitores para selecionar 33 maiores trilogias da história do cinema. Olha, muita coisa que eu não lembrava mais. E nessa lista estão desde sucessos comerciais como O Senhor dos Anéis até filmes cabeça. Então vamos falar aqui rapidamente dessa lista. 33, na posição de número 33, Jersey, que é formado pelos filmes O Balconista, Barrados no Shopping, Procura-se M, de Kevin Smith. Na posição 32, Hannibal Lecter, O Silêncio dos Inocentes, que foi seguido pelo Hannibal, e O Dragão Vermelho, do Jonathan Demme, essa trilogia. A trilogia Ingmar Bergman aparece na 31ª posição, com os filmes Através de um Espelho, Luz de Inverno e O Silêncio. Na 30ª posição, Missão Impossível. Missão Impossível, que teve 1, 2, 3, agora vem o 4º por aí, todos com o Tom Cruise e a direção do Brian De Palma no primeiro, depois o John Woo para o Missão Impossível 2 e o J.J. Abrams. Vamos deixar a trilha de fundo aí do Missão Impossível. Depois, na 29ª posição, vem Trilogia da Morte, com A Noite dos Mortos-Vivos, Despertar dos Mortos e O Dia dos Mortos, filme de George Romero. Na 28ª posição, a trilogia Mariachi, com El Mariachi, A Balada do Pistoleiro e Era Uma Vez no México, do Roberto Rodrigues. Millennium, depois Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar, do Daniel Alfredson. Em 26º, Blade 1, 2 e 3, do Stephen Norrington, Guilherme Del Toro e David Goyer. Depois Super Patos, olha, Super Patos, Nós Somos os Campeões, D2, Nós Somos os Campeões e D3.
Na 24ª posição, Austin Powers, né, um agente nada discreto, o agente bom de cama e o homem do membro de ouro. Na 23ª posição, Mad Max. A trilogia com Mel Gibson está cantando aí a Tina Turner, que participou do terceiro, né? O primeiro foi o Mad Max 1, Mad Max 2, depois A Caçada Continua e o Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão. Bom, na 22ª colocação, Infernal Affairs, teve 1, 2 e 3 também, do Alan Mock. Depois, em 21º, Exterminador do Futuro, 1, 2 e 3, né? O 2, O Julgamento Final, o 3, A Rebelião das Máquinas, os filmes do James Cameron e Jonathan Mostow. Em 20º, X-Men, 1, 2 e 3, O Confronto Final. 19º colocado, Corra que a Polícia Vem Aí, que foi seguido pelo Corra que a Polícia Vem Aí 2,5 e o 33 e 1/3. Depois, Trilogia da Vingança, com Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança. Pânico, na 17ª colocação, os 3 filmes do Wes Craven. Homem-Aranha. Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? O ator Tobey Maguire fez 1, 2 e 3, os filmes dirigidos pelo Sam Raimi. E vem aí o Homem-Aranha 4. A Sony já anunciou um novo Peter Parker, que será o Andrew Garfield. Em 15º, início de Guerra nas Estrelas, né? Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança de Sith, os filmes do George Lucas. Depois, Duro de Matar, 1, 2 e 3, o filme com Bruce Willis. Piratas do Caribe, com o Johnny Depp, 1, 2 e 3 também. E vem aí o 4º filme da série. Ficou em 13ª colocação. Alien apareceu em 12ª, na 12ª posição. O filme do James Cameron também foi dirigido pelo Ridley Scott e o David Fincher. Trilogia das Cores, do Kieslowski. A Liberdade Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha, mais um filme cabeça, né? Depois, os 10 primeiros, hein? Uma Noite Alucinante, que o primeiro foi A Morte do Demônio, depois Uma Noite Alucinante 2 e Uma Noite Alucinante 3 do Sam Raimi. Em 9º, Matrix, né? O Reloaded e o Revolutions, do Keanu Reeves. Em 8º lugar, Trilogia dos Dólares, um filme antigo, aí teve de 64, 66 e 66, o filme estrelado pelo Clint Eastwood, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, e 3 Homens em Conflito, filmes do Sergio Leone com trilha sonora belíssima do Ennio Morricone. Em 7º lugar, Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, O Templo da Perdição e A Última Cruzada, de Steven Spielberg. E depois teve o 4º também, A Caveira de Cristal. Em 6º lugar, a trilogia Bourne, Identidade Bourne, Supremacia Bourne e Ultimato Bourne. Em 5º lugar, O Poderoso Chefão, 1, 2 e 3, os filmes do Coppola. Em 4º lugar, Toy Story, da Pixar Disney. E essa vamos deixar um bom trecho aí, tocando, porque ela é linda, essa música, né? A trilha sonora é do Randy Newman, essa música principal do Toy Story 1, We've Got a Friend in Me. Nós estamos ouvindo em inglês e aqui, agora no meio vai passar para a versão em português, que também é muito bonitinha. Amém. E agora os 3 primeiros colocados. De Volta para o Futuro, na 3ª posição, com De Volta para o Futuro 1, 2 e 3, o filme do Robert Zemeckis.
E em segundo lugar, Star Wars original, aquela primeira parte que na verdade foi a segunda, né? Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, produção do George Lucas, Irving Kershkin e Richard Marquand. E em primeiro lugar, quem ficou? O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Essa é a Enya cantando Mary B, da trilha sonora do primeiro filme, A Sociedade do Anel, a trilha sonora que é de Howard Shore. Você concordou com essa lista? Aí os 3 primeiros, De Volta para o Futuro, Guerra nas Estrelas e O Senhor dos Anéis? Pode mandar um e-mail também para o soocurioso@band.com.br. Eu leio no próximo programa se não der tempo para ler hoje, tá bom? A Denise Corrochano, ao som de Enya, manda um e-mail também, ela que é de São Caetano, ouvinte assídua do programa, e conta também, adoro os Flintstones, pena que a maioria dos dubladores já faleceu, como o Oney Casarré e o sobrinho dele, se ela não está enganada. O Oney faleceu sim, viu, Denise? Obrigada pela participação. O César Ribeiro concorda com o ouvinte Clóvis. Vocês deveriam fazer dois sorteios, um para a capital e outro para o resto do Brasil. Vou falar pro Marcelo se ele topa, mas eu continuo repetindo, é sorteio mesmo, é questão de sorte. Quem acompanha o programa sabe, é que a gente tem realmente uma participação maior de ouvintes aqui de São Paulo. O César, por exemplo, é de Uberlândia e ele participa do teste do dia, mas César, você errou. Tá? Só participa quem acerta. Você errou. Não é a Jane do Bock a resposta do nosso teste do dia. O Diego Palópito. Silvânia, vocês poderiam substituir o quinto sinal por um relógio do tipo carrilhão. O toque é semelhante àquele dos colégios japoneses. E mais uma coisa, você e o Marcelo já degustaram as algas e o salgadinho de arroz? Olha, a alga, o Marcelo trouxe uma balinha de alga uma vez e acho que já trouxe uma outra coisa também, não lembro exatamente. Salgadinho de arroz, eu não tô lembrada, vou perguntar para ele, a minha memória não é lá muito boa. O ouvinte André Henrique é de Santo André. E ele está comentando aqui o outro comentário do ouvinte Júlio, perguntando sobre o quinto sinal. Ele também sempre teve essa mesma dúvida e ele ainda não entendeu, então eu vou repetir. Ela marca os quartos de hora. E por que 5? Não dá para pôr, né? Porque é automático, né, Nelson? Não dá. Mas assim, olha, agora ao meio-dia vai ter o quinto sinal. Então, faltando 5 segundos para o meio-dia, você já vai ouvir um toque, pip, pip, 5 toques, 1, 2, 3, 4, 5. Quando der o quinto sinal, é meio-dia em ponto. E assim será a meio-dia e 15, depois a meio-dia e meia, 15 para 1 e assim por diante. Então, de onde veio a ideia do nome? É o quinto sinal. No quinto toque, né, o quinto segundo, marca a um quarto de hora. Tá legal? Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Ainda tem a resposta do teste do dia. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso, voltando a ter 2 horas de duração. Estamos felizes. Não é, Silvânia? A gente tava perdendo a... Verdade. A gente já tava acomodado. Não dá nem tempo de ler todos os e-mails. É verdade, mas é muito e-mail, né? Agora todo mundo tem mais 2 horas para mandar e-mail. Aí nós teríamos que ter 2 horas de programa só para responder os e-mails, né? Mas vamos ao que agora? Vamos para a resposta do nosso teste do dia. Então quem está cantando a música Foi Assim, Marcelo? A resposta certa é Vanderleia. Ah, claro, fácil. Dizem que a Vanderleia namorou o Roberto Carlos, né? Mas eles eram muito amigos aí. Hoje em dia diriam que eles tinham ficado. Não sei nem se isso, né? Mas enfim, não vamos criar aí fofoca. Mas a Vanderleia nasceu no mesmo dia do Erasmo Carlos também, né?
E aí você falou que a Wanderleia participou de um movimento musical. Que tinha a ver com uma moça que entrou na PM muito nova. Então é jovem guarda. Ah, terrível, terrível. Mas eu sei que os ouvintes acertaram, mesmo assim, apesar desta dica. Então todo mundo vinha acertando. Eu dei essa dica, todo mundo desistiu. Aí começa a errar, né? Ou então fala, o que é isso que ele tá falando? Isso. Então vamos lá, quem ganhou o prêmio foi a ouvinte Elielma Menezes. Elielma Menezes é de Itapecerica, ela participou pelo telefone. Nós vamos entrar em contato com ela, ela vai receber o Guia dos Curiosos Cards pelo correio, viu, Elielma? Obrigada a todos que participaram. Olha, parabéns, obrigado a todos que participaram. Você vai receber a sua caixinha, os seus cards pelo correio. E quando pra você Silvani, antes de encerrar o programa, aquilo que eu pedi a semana passada ainda continua valendo, hein? Quem tiver santinhos de eleições passadas para presidente, vale partido nanico, vale tudo, santinho, fivelinha, brochezinho, que eu quero colocar tudo isso no blog do Curioso, como nós fizemos aquela brincadeira com o Papai Noel em dezembro. Então escreve pra gente, pode ser no gcuriosos@pandabooks.com.br, pode ser no nosso soucurioso@band.com.br, no nosso Twitter, manda o contato @Guia dos Curiosos. Então se você tem, né, um santinho, né, guardou uma cartilhazinha, um autógrafo de um candidato, qualquer coisa que lembre a eleição para presidência, né, de eleições passadas, pode ser qualquer candidato, manda pra gente que a gente quer fazer no blog do Curioso, né, fazer um painel sobre isso. Nosso blog é o www.guiadoscuriosos.com.br/blog. E para encerrar o programa de hoje... 2. Contando uma canção. Entramos no mês de outubro, que você sabe que é o mês mais importante do ano, né, Silvânia? Sim, porque é o mês do nosso aniversário. Sim, dia 15, dia 31. Sim. Né? Então, este é o mês mais importante do ano. Modesto Marcelo Duarte, prossiga, por favor. Então, vamos lá, ó. No mês de outubro, o mais importante do ano, nós vamos recordar de algumas coisas históricas, além do nosso aniversário. Sim. Dos nossos aniversários. Foi em outubro que aconteceu o primeiro voo da história, no dia 23 de outubro de 1906, com o brasileiro Santos Dumont a bordo do 14 Bis. E por que estou falando do 14 Bis? Né? Porque a música que encerra o programa de hoje é Planeta Sonho, do grupo 14 Bis, na versão que está no DVD, que teve a participação de Rogério Flauzino, do Jota Quest. Boa! Boa, então a gente ouve um pedacinho de Planeta Sonho com o 14 Bis. Você é curioso? Então, boa eleição pra todo mundo amanhã e a gente volta no próximo sábado com mais um Você é Curioso. Tchau, Silvânia. Tchau, Marcelo. Tchau, ouvinte. Fiquem com Deus e até. Que vem. Você é curioso? Tem mais.